Ok, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Por aqui Sairo Silva, psicólogo do esporte. Mais uma vez eu trago aqui mais um vídeo que a gente publica no YouTube. Hoje falamos aqui sobre as etapas estratégicas para vencer desafios que podem ser considerados na área propriamente da atividade física ou da prática esportiva, mas pode ser também em qualquer outro desafio, ok? Eu, como sugestão, montei aqui para vocês algumas das principais etapas que a gente trabalha. E aqui eu começo, desculpa, minha voz está um pouco afônica, estou um pouco resfriado agora esse final de semana, mas estou melhor, graças a Deus. Então vamos aqui para frente. Quando a gente fala de desafios, pode ser no esporte, como eu disse, pode ser em qualquer outra área. Estou trazendo isso aqui porque há uns 10 dias atrás já algumas pessoas me perguntaram, por exemplo, uma pessoa me indagou sobre, Sairo, como é que a gente prepara melhor para, sei lá, correr 10 km sub 1 hora, ou seja, abaixo de 1 hora, 10 km em corrida de rua, né? Eu estava explicando para essas pessoas, você tem que trabalhar, primeiro você tem que saber se é isso que você quer. E a gente tem sempre dialogado muito com essas coisas, né? Outra pessoa tem me perguntado a questão de ter mais constância na academia, né? A pessoa começa a treinar e tal, vai achando bom e tal, mas às vezes ela está seguindo apenas um modismo, né? Ou está acompanhando alguém, por exemplo. E quando esse alguém, por algum acidente de percurso, retrai nessa atividade, a pessoa sai também, entendeu? É por isso que, quer seja na área do esporte, na área da aprendizagem, na área para o trabalho, o treino mental para alcançar qualquer meta, independente de ser na área esportiva ou da prática do exercício físico, eu sempre digo que uma das primeiras coisas que a gente vai trabalhar é a questão do foco. Ou seja, você tem que ter o foco naquilo que você quer. Eis porque uma das técnicas que eu uso, já na entrevista, na conversa inicial com a pessoa, ou as pessoas, né, que esse trabalho também a gente faz em grupo, é exatamente usando uma ferramenta que eu criei há uma época atrás, que eu trabalho com ela há um tempo, que a gente chama de estratégia metodológica de resolução de caso crítico. É um conjunto de perguntas, uma sequência, a gente vai trabalhando aí, para ver o nível de objetividade, de querer mesmo, que a pessoa tem com relação àquele desafio, ou se aquilo é um problema a ela resolver. A gente, na realidade, quando trabalha essa questão do foco, eu estou trabalhando com uma pessoa, estou tentando identificar se ela já está no nível do atitudinal, se ela já sonha com aquilo, se aquilo é uma coisa visceral para ela, se ela quer mesmo. Porque o que você quer, você sonha. É diferente da pessoa só achar que quer. Não, eu acho que eu quero. Você acha que você quer? Então você trabalha isso aí para você chegar no atitudinal. Se você quer realmente aquilo ou se você não quer. Porque o atitudinal é o último nível da aprendizagem. A aprendizagem ela começa com você. Por exemplo, saber declarar, saber descrever, saber identificar. Depois tem o segundo nível, que é o nível de você transformar coisas. Tem um vídeo sobre isso. É o nível que a gente chama o nível do saber fazer. Mas você pode saber declarar uma coisa, pode saber identificar uma coisa, pode até saber operar uma coisa. Mas para aquilo estar realmente na massa do sangue, no seu aprendizado consolidado, você tem que ter um atitudinal para aquilo. Ou seja, você visualiza e você vive aquilo pelos princípios. Ali já está na sua constituição como pessoa aquela. Então você atingiu o atitudinal. Então por isso que a primeira coisa que a gente sempre trabalha nessa sequência aqui de etapas, né, é exatamente saber se a pessoa tem o foco, se ela tem aquela meta a alcançar, ok? Como o rosto dessa moça aqui, né? Ela está visualizando, em vigília, acordada, ela está visualizando o que ela vai fazer. Mas será que quando ela vai dormir, ela sonha com aquilo? Quando eu era muito jovem, que eu estudei sempre em escola pública, eu me lembro que
Quando eu entrei para estudar na antiga escola industrial, quer dizer, quando eu entrei para estudar na escola, ainda era Etfern, no começo dos anos 80, e às vezes eu ia para aula, né? Eu fui monitor de química lá e tal. Eu ia para aula, eu começava a estudar determinadas coisas e chegava em casa. Eu não era muito de estudar em casa não, mas eu tinha os horários compactados assim para estudar. Mas é interessante, um problema que eu estava resolvendo, um exercício que a professora mandava e tal, e no laboratório tinha muito desafio, né? Porque o monitor é que montava as aulas, ajudava o professor a montar as aulas práticas. Às vezes eu sonhava com aquilo, era porque eu estava no desdobramento da aprendizagem. E hoje eu sei, todos sabemos que o descanso, o bom sono, e os sonhos, eles consolidam as aprendizagens. Então, quando você tem foco, é porque você sabe o que você quer. Primeira coisa, então aquela pessoa que vai correr os 10 km ou está pensando, ela tem que fazer um trabalho, né? Aí entra a parte do treinamento de habilidade psicológica para saber se é aquilo que ela quer, para ela não fazer um esforço tremendo, comprar tênis, arranjar um treinador físico, personal, e lá vai e tal, mudar até a rotina dela para depois dizer, não, isso aqui não é isso que eu queria. Ok? Aí ela tem que ter a outra coisa aqui, a estratégia, né? A estratégia. O que é estratégia? Estratégia é você usar a inteligência para alcance daquilo que você quer. Por isso que eu chamo aqui, ó, etapas estratégicas. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra estratégia, vocês pensem em inteligência. Inteligência, em criatividade. Ok? Vou ter até uma figurinha aqui também para emblematizar isso aqui, ó. O xadrez, o jogo do xadrez, o milenar, o místico, né? O inteligentíssimo jogo de xadrez, né? Eu admiro muito quem sabe jogar xadrez, né? Milhares de combinações, não tem nem o que dizer mais, né? Então é estratégia. Então, para você alcançar aquela meta, para você avançar naquele desafio, você tem que usar a criatividade. Aí, ó, a estratégia ligada ao foco. Ao foco. Se você sabe o que você quer, você vai se debruçar sobre aquilo para você fazer bem. Ok? Treinamento mental. Treinamento mental. Essa base em que eu trabalho. Sou psicólogo, pós-graduado, mestre doutor na área de aprendizagem e educação. Sou especialista em psicologia do esporte. Então, esse treinamento mental, como eu sempre tenho avisado, ele vem complementar, dar um embasamento, dar uma sustentação, dar uma interação, uma dinâmica maior no treinamento físico e o treinamento da técnica para aquilo que você vai fazer. Isso não só no esporte, mas em qualquer desafio. Treinamento mental eu até exemplifiquei aqui, nada mais é essa figurinha aqui, ó. O cérebro malhando, né? O cérebro treinando. O jeito que a gente treina o físico, tem que saber treinar o mental também. Ter estratégias, ó, tá vendo? Tudo se liga aqui, ó, foco, estratégia, treino mental. Para vocês fazer o treino mental. Olha aqui. Isso aqui é só uma figura que eu coloco, que é uma das etapas que a gente usa no THP, no treinamento de habilidade psicológica, para qualquer coisa, inclusive para o esporte. A gente trabalha isso aqui que a gente chama de estado de superconcentração da mente. Ou seja, você atingir o estado alfa. Não tem nada de mistério aqui, nada de novidade. Nada de novidade. O estado alfa, o estado de superconcentração da mente, o estado hipnoidal, tem vários nomes aí. Ele é um estado natural da mente, assim como a vigília, estou aqui falando, aqui agora, aqui acordado, como sono REM, sono profundo e assim por diante. Ok? Então não tem muita como é que se diz? Muita dificuldade nisso não. Ok? Deixa eu ver aqui para ele sair aqui.
Ok? Então vamos aqui, treinamento mental. Treinamento mental é importante e é uma coisa que precisa ser sistematizada. Às vezes a gente faz um treinamento mental sem nem saber. Você está treinando o seu mental, consigo mesmo. E o objetivo do treinamento mental, esse THP que eu faço, é capacitar, ajudar a pessoa para que ela faça o próprio treinamento mental dela para aquilo que ela vai fazer. Não é toda vez que ela vai praticar determinados esportes, participar de uma competição, ela precisará de alguém para treinar ela. Ela faz isso. Ela vai fazendo a modulação, que a gente chama de modulação psicológica. Olha aqui, ó, modulação psíquica. Tudo cabe aqui, impressionante. Tudo já está aqui. Outro ponto muito importante que eu tenho falado, né? Às vezes o pessoal me pergunta, ó, a ativação. A ativação é outro degrau importante nessas etapas estratégicas para vencer desafio. É a condição, é a situação, é o momento ideal entre o equilíbrio físico, do corpo, a soma, o psíquico e também, claro, o funcional, essa interação, esse funcionamento. Uma ativação. Você está a mínima da mínima ativação é a pessoa no sono profundo. Está dormindo, parado. A mínima ativada. Serve para alguma coisa? Deverá servir, depende do desafio dela. Eu posso precisar estar dormindo para determinada meta que eu tenho que cumprir. Então a minha ativação vai ser mínima, porque a minha meta é descansar, então eu vou dormir. E a ativação em extremo grau é a euforia, é a alegria extrema, é a agitação extrema, ou a raiva também. Serve para o esporte? Serve para a prática do exercício físico? Depende. O extremo não, talvez não. Em poucos casos não vão se adequar. Em pouquíssimos casos, talvez você pegue uma carona em alguma coisa. Mas no esporte, no cumprimento de desafios, você precisa estar ativado para você utilizar ao seu favor a sua natural, o nosso natural instinto agressivo. Todos nós temos uma agressividade que precisa ser colocada em prática. E quando eu falo aqui em agressividade, eu não estou taxando aqui ou dizendo que a agressividade vai sempre ser negativa, vai sempre ser direcionada a alguém e é algo negativo. Não, a agressividade, o impulso agressivo, ele é positivo também. E ele é necessário até para o instinto de sobrevivência. Entendeu? Então, a ativação é super importante. Ativação. E a ativação dessa figura que a gente trabalha também. É uma das fases aqui, inclusive tem até um vídeo sobre isso aqui. Entendeu? A gente vai trabalhando o aspecto da neuropsicologia, né? Que entra aqui a parte relacionada aos neurotransmissores e sempre trabalhando com a questão da imagem, porque a gente usa a questão da mentalização para você levar a pessoa ou ajudá-la a se ativar, nem que seja minimamente para aquilo que ela vai fazer. Aí trabalha a imagem, que é central, trabalha a relação dela com relação à realidade, o sentido que ela dá à coisa e o significado que é coletivo. Então, a ativação, e aqui eu sempre insisto, ela não é só para o esporte nem a prática do exercício físico. Vamos falar uma coisa aqui, vocês vão pensar até que é engraçado. Digamos aqui que a pessoa ela vai casar na igreja hoje, numa segunda-feira, mas há quem casa na segunda-feira. O pessoal casa geralmente na sexta-feira, nesse sábado, uma cerimônia então. Se preparou uma festa bacana, né? E tem a lua de mel, não é isso? Então a pessoa tem que estar minimamente ativado, adequadamente ativado para a festa.
festa para o pós-festa e as suas derivações. Se tiver minimamente animado, talvez nem pegue no sono no casamento. É como um amigo meu das antigas, eu amo muito ele, é gente muito boa. Ele dormiu, pegou no sono na hora de responder o sim. Ia dando um problema, sabe? Aí o pessoal ajudou ele, mas foi porque ele se emocionou demais. Na realidade, pensava que ele estava dormindo, não, ele estava tão emocionado que ele desmaiou. Mas depois deu tudo certo. Já faz mais de 15 anos. O casamento continua assim. Então a ativação precisa para tudo. Você já pensou essa pessoa que pretende fazer 10 km subir 1 hora? Se ele estiver ativado demais, agitado, ele vai começar a correr antes da corrida começar. De qualquer forma. Então, nos primeiros 5 minutos ele gastou todas as energias dele. O controle de energia foi por água abaixo. Para no primeiro km. Né? Ele estava ativado demais. Mas se ele tiver com ativação muito mínima, o pessoal vai dar a largada e ele dormindo. Ou conversando com outras coisas. Interessado em outras coisas. Foi para a corrida porque a camisa era bonita. Foi para a corrida para acompanhar alguém, que é mérito, isso é bacana, eu já fui muito isso. Ok? Por isso, ó o foco aqui. Ó. Tem que trabalhar o foco para saber o que a pessoa quer. Esse que me procurou semana passada quer fazer 10 km e subir 1 hora, então o foco dele é esse. Mas eu posso ir para uma corrida para eu fazer esse 10 km em 1h30, para ir só andando, conversando, de mão dada, com o marido, com a esposa, com o filho. É um foco interessante, é bacana isso aqui. É mérito também, ok? E tem a modulação psíquica, que na realidade faz parte dessas dicas que eu estou fazendo aqui. A modulação psíquica é muito importante, porque se você não fizer a modulação psíquica, ou como a gente chama, a modulação psicológica, você todo dia muda esse foco. Todo dia. A pessoa fica sem concentração naquilo que ela se disse ter escolhido para fazer, para realizar, para alcançar como meta. Então a modulação psíquica ou psicológica é muito importante. E como se faz isso? Se faz isso refletindo sobre o que você escolheu, refletindo sobre as suas estratégias e dando descanso, modulando a sua mente para um equilíbrio. Mostrei, tem até uma figurinha aqui, ó, na modulação psíquica. Ó, modulação psíquica. Esse cidadão aqui, talvez com um ar assim de preocupado, mas talvez não esteja nem extremamente preocupado, mas ele está refletindo sobre uma situação. Ele está fazendo aí, medindo o que a gente chama de metacognição. Pensar sobre os pensamentos. Pensar sobre os pensamentos, pegando como base o ancoradouro, que eu chamo assim, a âncora da aprendizagem. A âncora que embasa o que você aprende, que na realidade são as emoções. Então, quando a gente fala assim, modulação psíquica, você vai medir, tentar equilibrar as suas emoções com aquilo que você escolheu como foco, para você controlar a ansiedade, e controlando ali o humor, não se expor muito, e para você no dia daquele desafio a enfrentar, você está tranquilo, você está adequadamente ativado, e você trabalha com essa modulação.
Você faz o treinamento de habilidade psicológica e você recebe dicas, você recebe tanto de forma descritiva como de forma prática, porque o THP, o treinamento de habilidade psicológica, ele tem muito de parte prática. Você vive na prática. É o que eu estava conversando também com um colega meu essa semana agora, no final de semana, eu dizendo, com um professor amigo meu, olha, você tem a primeira parte, que é o saber na ação, aí você quando começa a fazer qualquer coisa, você tem um saber que você já detém, tácito, já estava na sua mente, você já sabia ele antes de você fazer aquela coisa. Você tem o saber, quando você opera aquela coisa que a gente chama a reflexão na ação, aí você faz a reflexão na ação, e você faz a reflexão da reflexão na ação, quando você termina aquela ação. Tudo você sempre dando um controle, refletindo na sua capacidade emocional. Ok? Então, por exemplo, essa pessoa que pretende fazer 10 km sub 1 hora, que não é coisa do outro mundo, muitas pessoas fazem, muito, claro, ela vai trabalhar a modulação psicológica dela para ela gradativamente, né? E aí é com o personal, né? É com o professor da educação física, conversando com ele, para quando ele vai adiantando para ele tá correndo 10 km acima de 1 hora, quando ele atingir sub 1 hora, abaixo de 1 hora, por exemplo, 57 minutos, o emocional dele está equilibrado. Estou entendendo? Então, a modulação psíquica é uma coisa que naturalmente a pessoa já faz. Um exemplo, se você dorme bem, se você descansa, se você faz atividade física, se você se alimenta bem, e se você faz uma coisa aqui, que eu esquecendo de falar, que é o controle do estresse, então você faz uma boa modulação psíquica. Independente de você estar treinando para enfrentar um desafio esportivo ou outro qualquer. Que na realidade eu falo aqui desafios, mas a vida já é um grande desafio. Independente de você praticar atividade física. Se você praticar atividade física e desportiva, você vai ficar mais preparado. Porque engana-se quem pensa que a atividade física prepara o corpo, ou exclusivamente o corpo, ou só o corpo. Não. A atividade física prepara o corpo e o funcional do corpo, porque ela prepara principalmente a mente. Ok? Principalmente a mente. E aqui nós temos o preparo físico. Então você tem que ter o mínimo do preparo físico para você atingir determinadas metas. E isso aqui eu tenho que dizer para vocês que o emocional e a modulação psicológica está muito envolvida no preparo físico. Porque se você treinar de menos, você não alcança aquela meta que você focou para fazer. Mas se você tiver um estresse ou não souber modular, fazer a modulação psicológica daquilo que você quer, você também pode treinar demais, se você vai entrar num estafa. E você pode travar na hora de você for enfrentar aquilo que você quer. Então o preparo físico anda casado com a modulação psicológica, para você cumprir uma planilha, seguir tanto a planilha do personal como a planilha que eu chamo do treinador mental. O psicólogo do esporte, tem uns colegas que não gostam que eu falo isso, estou dizendo aqui, ele na realidade é um treinador mental. O psicólogo do esporte, da atividade física, é um treinador mental. E ele dá a planilha também para a pessoa. É tanto que uma das coisas que eu sempre faço, né, quando a pessoa ela me procura, eu ajudo a ela construir, por exemplo, a sequência de atividades dela. Ela revisar. Fulano, por exemplo, que horas começa o seu dia?
o que você prioriza? A gente trabalha uma coisa que a gente chama a agenda, dando sugestões, né? Dando as dicas e colocando a pessoa, diga assim, colocando, mas em estado de superconcentração da mente, né? Que é o estado hipnótico, o estado de alta sugestão, para a pessoa fazer a revisão disso. Ela fica no estado de tão alta concentração da mente que ela tem uma claridade bacana assim, ela tem um discernimento bacana e ela refaz a agenda dela ela tem um bocado, desculpa, né, a palavra aqui, ela tem um bocado de lixo que está atrapalhando o foco dela aqui. Vai começar pela uma agenda diária, uma agenda semanal, uma agenda mensal, até anual daquilo que ela quer fazer. Por exemplo, a pessoa que quer correr uma maratona, ela não vai treinar com uma maratona em 2 meses, 3 meses. São no mínimo 6 meses para ela começar a trabalhar isso aí. O preparo físico vem pela agenda, porque a agenda vai trabalhar a modulação psíquica e assim por diante. E aqui a técnica, né? A técnica. Exemplo aqui, né? A técnica aqui é a corrida, né? Até para o cara correndo aqui, tá aqui o entregador da água e o cara correndo. Até para ele pegar essa água, ele tem que treinar. Claro, de acordo com a meta dele, né? Esse aqui, um cara que, pessoa que quer fazer 10 km, sub 1 hora, geralmente ele não vai pegar água aqui andando, não. Ele pega correndo, mas se ele não tomar cuidado, ele vai perder tempo, ou vai deixar até de tomar água. Entendeu? Então a técnica é muito importante. Essa técnica é muito trabalhada. Os professores de educação física, o personal e o treinador mental, no caso o psicólogo do esporte, ou o psicólogo do esporte, trabalha também isso aí. Ok? E preparo físico é isso que eu mostrei aqui também. Tem que ter o preparo físico. Ok, pessoal? Então, era esse o recado que eu queria dar para vocês. Nos colocamos ao dispor, né, para indagações e acredito que logo mais esse vídeo estará no YouTube. Acessem, vejam, deem opinião, me perguntem, porque o conhecimento, os aprendizados, as coisas boas, elas são feitas nas boas interações. Valeu? Um abraço, Deus abençoe esse nosso mês que começa amanhã, um novo mês de julho, e julho foi bom. Valeu!